Fala turma, belezinha aí? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez, galera, eu vou falar aqui sobre a primeira vez que eu fiz um curso, primeira e única vez que eu fiz um curso de inglês. Eu fiquei lá mais ou menos um mês e meio por aí. Eu vou falar como é que foi essa experiência pra mim e sobre as pessoas que fazem curso só pra conseguir dinheiro da gente. Já teve gente me oferecendo dinheiro aqui pra divulgar cursos que eu julgava não ser bom. Então eu vou falar sobre isso aí e como é que foi a minha experiência. Então antes que eu me esqueça, e vocês também, dê like nesse vídeo aqui, a sua avaliação ela é muito importante. Se você não for inscrito no canal, não perde tempo, se inscreva aí e vamos junto nessa jornada porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Então beleza, muitas pessoas me perguntam se eu já fiz curso de inglês, como é que foi. E sim, eu já fiz uma vez só um curso de inglês, foi numa escola. Eu vou contar como é que foi essa experiência pra vocês aqui e o porquê que eu desisti daquela escola. Isso já faz muitos anos, eu acho que eu devia ter uns 17 anos de idade, faz bastante tempo que eu tava na escola ainda, no ensino médio. Eu nem lembro mais o nome da escola de idiomas que era. Eu lembro que eu conheci essa escola através de um amigo meu, que ele falou que o cara tava falando, ele prometia fluência em um ano de estudo e o valor do curso era barato, era R$ 50 na época. Eu acho que isso era 2007, faz bastante tempo. R$ 50 pra mim, eu que pagava, não era tão barato assim, porque eu não trabalhava, só trabalhava de pedreiro com meu tio, então não era sempre que eu tinha dinheiro. Mas R$ 50 por mês me parecia uma boa oportunidade pra eu ficar fluente em inglês em um ano. Eu acreditei naquilo e aí eu entrei nessa escola. Naquela época eu não entendia nada sobre como aprender idiomas, eu só ia fazer porque eu queria aprender inglês. E aí eu lembro exatamente como é que eram as aulas, porque ele dava uma lista pra gente de palavras soltas pra gente decorar durante a semana. Como é que funcionava? As aulas eram aos sábados e ele dava no sábado pra gente uma lista grande de palavras pra gente decorar durante a semana, e aí no outro sábado a gente tinha que falar essas palavras em voz alta pra ele, e ele ia fazendo um ditado com a gente. Ele perguntava em português e tinha que falar em inglês. E era basicamente esse o curso, a gente tinha que ficar decorando palavras soltas e repetindo pra ele no final de semana. Eu lembro de ter achado esse tipo de coisa meio estranho, mas na época eu nem me liguei, eu achava que realmente ia ficar fluente fazendo isso. Em um ano eu achei que ia ficar fluente fazendo esse tipo de coisa, e aí eu comecei a perceber o seguinte: eu conseguia de fato decorar as palavras, era por tópicos. Eu lembro que um dos tópicos era places to live, outra feelings, outra parte do corpo. Eu lembro disso. Eu lembro também que eu conseguia decorar as palavras porque era relativamente fácil, era só uma listinha de palavras e a gente tinha que ficar decorando ela, então eu passava a semana inteira vendo aquela lista e repetindo na minha cabeça. Eu não sabia como é que era a pronúncia das palavras, pra você ver como não era muito bom o curso. Ele só dava as palavras e não ensinava a gente como pronunciar na hora. A gente tinha que passar uma semana inteira pronunciando as palavras de forma errada para chegar no final de semana ele corrigir a gente. Isso já não era muito bom. Mas mesmo assim eu conseguia decorar aquelas palavras. Mas aconteceu uma coisa muito ruim. Depois de uma semana a gente decorava uma lista inteira de palavras, na outra semana a gente já ia para outra lista. Aí o que acontecia? Aquela primeira lista que a gente estava estudando, a gente não revisava mais ela. Eu já ficava focado na segunda lista e deixava a primeira de lado. Acontecia o seguinte: eu já estava decorando essa aqui, porém eu já estava esquecendo as palavras dessa daqui. Como não tinha revisão, eu não revia aquelas palavras, eu já estava esquecendo ela. Isso já me deixava um pouco chateado, achando que o problema era em mim. Eu achava que eu não conseguiria aprender inglês porque eu já estava esquecendo as palavras. Eu não percebia que o método dele não era eficiente. Eu achava realmente que o problema estava em mim. E aí por isso que eu acho importante às vezes a gente questionar um pouco do método. Se você não está se adequando a ele, questiona a pessoa que está te ensinando inglês, fala: ó, isso pra mim não tá dando certo, eu gostaria de saber o porquê, eu gostaria de saber como é que funciona o seu método. Eu acho importante isso, porque senão você ficar com o pensamento que nem eu tive, achando que o problema era em mim, não que era o método da pessoa. Achei que eu que era ruim pra aprender inglês. Mas beleza, mesmo assim eu continuei. E aí teve uma aula que eu lembro exatamente como é que foi. Eu lembro que eles estavam conversando em inglês, que eu lembro que tinha aulas de conversação lá do pessoal que estava mais avançado. E eu achei muito estranho aquele tipo de conversa, porque era basicamente mímica. Eu lembro de uma cena que ficou marcada na minha cabeça. O professor falou assim para um colega meu falar para um gringo, porque tinha um gringo lá, às vezes ele aparecia lá, falou para um gringo fechar a janela porque estava frio. Meu colega não sabia como é que falava. O que ele fez? Ele fez basicamente mímica, falando algumas palavras em inglês. Ele falou assim: close windows, close window, code. E eu percebi que não precisava de ele falar nenhuma palavra em inglês, porque ele tava fazendo basicamente, era só mímica. Era só fazer assim, a pessoa ia entender que era pra fazer assim, que tava frio, era pra fechar a janela. Então não precisava de falar inglês, bastava só fazer a mímica. E eu percebi que lá as aulas não era de conversação, era mais de mímica, o pessoal só ficava falando com as mãos. Tava parecendo aula de Libras já, porque o pessoal ficava fazendo movimentos com a mão e apontando. E eu confesso que eu achei aquilo muito estranho, porque o pessoal só ficava assim, não falava muita coisa. E era um povo que tava mais avançado, tipo, tinha 9 meses de curso já. Então só tinha 3 meses mais pra ele chegar na fluência. Aquilo era meio estranho pra mim, mas mesmo assim eu continuei fazendo o curso. Eu fiquei um mês e meio nesse curso, quase, acho que eu fiquei 6 semanas nesse curso decorando aquelas listas e vendo essas aulas estranhas de mímica. Eu lembro também que tinha um livro pra gente estudar da Oxford. Na verdade, a gente tinha que comprar aquele livro. Ele falou que não era tão necessário aquele livro, que dava pra aprender inglês sem aquele livro. Mas eu olhava pro lado, todos os alunos estavam com aquele livro. Então,
por que não era tão necessário, mas todo mundo tinha. E tinha que comprar o livro dele, você não podia comprar em outro lugar, você comprava com ele que você pagava um valor menos, sei lá, uma coisa assim. Eu fui meio que percebendo que, hoje eu percebo isso, que era mais tática dele conseguir dinheiro da gente, do que ensinar inglês de verdade. E eu lembro que um aluno também questionou sobre pronunciar as palavras de forma correta, porque a gente ficava a semana inteira pronunciando errado na nossa cabeça, e depois chegava no final de semana, no sábado, ele ensinava a forma correta pra gente. Aí eu lembro que o aluno questionou isso, ele falou assim que ia gravar um áudio em MP3 e dar pra gente. E aí eu lembro exatamente quando eu recebi o MP3 dele com os áudios, eu não tô criticando aqui o material dele, mas era muito ruim, tipo, era de péssima qualidade. Na verdade, eu tava pagando pelo curso, então eu tinha o direito de achar ruim, eu tenho o direito aqui de criticar aquele material, porque eu tava pagando, era muito péssimo. E aí hoje eu consigo perceber que o intuito dessa pessoa, dessa escola, não era verdadeiramente ensinar inglês pra gente, eles estavam mais preocupados em adquirir o nosso dinheiro e conseguir a nossa grana. E aí eu percebi isso muito aqui na internet, tem muito material que não presta, vocês têm que ficar espertos nisso, tem muito material que não presta, de gente querendo vender uma apostila pra vocês, prometendo fluência em 60 dias. Isso não existe, eu já percebi isso, que aprender inglês é um processo longo, você vai passar por muitas coisas, você não vai aprender em poucos meses. Inclusive já veio gente me oferecendo dinheiro aqui para eu divulgar esse tipo de material aqui no meu canal, mas eu não divulgo porque, por dois motivos, eu sei que isso não funciona e sei também que eles não estão preocupados em você aprender inglês, em a gente aprender inglês, eles só estão preocupados em conseguir dinheiro. Eu acho esse tipo de coisa a maior sacanagem, eu nunca vou divulgar esse tipo de material aqui no meu canal, então vocês podem ficar tranquilo quanto a esse tipo de conteúdo estranho aí nunca vai ter aqui no meu canal. Então pra quem pergunta se eu já fiz curso de inglês, essa foi minha primeira e única experiência numa escola de idiomas. Eu fiquei lá mais ou menos 6 semanas e eu desisti. Isso faz muito tempo já, faz vários anos. E agora eu quero saber de vocês, conta aqui embaixo se vocês já passaram por alguma escola estranha, meio esquisita, que você percebeu que ela só estava querendo ganhar o dinheiro de vocês ou não te ensinava direito, ou passou por alguma experiência estranha de escolas de idioma. Comenta aqui embaixo que eu sei que deve ter histórias aí. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueça do seu like, sua avaliação ela é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.